Fala galera, estamos agora aqui nesse vídeo 2 da unidade 2, onde a gente vai começar realmente a botar a mão na massa para poder manipular os eventos que acontecem dentro do nosso site, dentro da nossa página, ok? Mas antes disso, vamos conhecer os principais eventos que a gente tem, que a gente pode manipular? Primeiro vale lembrar que eu tenho algumas formas de eventos. Eu tenho o evento que acontece com o mouse, que é um dos mais comuns, né? O mouse é que a gente mais utiliza. Então, o evento quando eu clico sobre alguma coisa, que é o on-click. Quando eu dou duplo clique em algum outro elemento, por exemplo, em cima de um texto, em cima de uma foto, eu posso dar 2 cliques do mouse rapidinho. Então, isso daí é tratado como o evento on-DBL click. Existem outros eventos que são pouco usados, né? Em casos muito específicos, que é o on-mouse down, on-mouse over e on-mouse out, tá? Então, on-mouse down é quando você clica sobre alguma coisa, sobre um texto, sobre um botão, e aí ele já aciona aquela função, ele já executa aquele bloco de código, né? Sem que o ciclo completo do mouse aconteça, ok? O evento on-mouse-over, né? Esse evento ele vai ali executar aquele bloco de código quando você posiciona o mouse sobre uma foto, por exemplo. Então, a hora que você passa o mouse sobre uma foto, ele faz alguma função. Por exemplo, um zoom da imagem. A gente vê muito isso em e-commerce, ok? O on-mouse-out é um evento que ele executa aquele bloco de código da gente quando você estiver passando o mouse sobre uma determinada foto, por exemplo, e quando você sai com o mouse daquela foto. Que experiência que a gente já teve isso? Quando você, por exemplo, tira o mouse fora da página para fechar a página ou para trocar o link do site, e aí ele fala o seguinte, numa loja virtual, olha, cupom de desconto, já está indo embora? Ganhe esse cupom de desconto e faça uma compra. Então, ou seja, quando perde o foco, quando você tira o mouse de cima de algum elemento ou da página, ok? Então, esses são os eventos de mouse. A gente tem eventos de teclado. O evento de teclado é quando você digita, é muito utilizado em formulários, com os campos inputs, ok? Então, o on-key-down e o on-key press, que é os mais utilizados, ok? A diferença de um e de outro é que o on-key-down, ele executa um bloco de código quando você executa qualquer tecla que você tenha no seu teclado. O on-key press, ele já é um evento que acontece quando você digita qualquer tecla no seu teclado, porém, ele exclui as teclas de controle, como o Alt, a tecla Ctrl, a tecla ESC, a tecla Shift, ou seja, para o on-key press, ele só captura o evento, as teclas que você digitou, quando você digita teclas úteis, letras, números, acentos, e esses caracteres especiais, tipo percentual, ponto, asterisco, parêntese e por aí vai, ok? Então, já deu para perceber que ele é um dos mais utilizados, né? O on-key press. E o on-key up, né? Que é quando você clica sobre uma tecla, né? Aciona uma tecla, e essa tecla vai executar uma função apenas quando você liberar, ou seja, é um ciclo completo, você tem que apertar a tecla e soltar para que aquele evento aconteça. Ao contrário do on-key press ou on-key down, que você apenas apertou a tecla e não soltou, mas ele já executou aquela funcionalidade que você vinculou, ok? Então, os eventos, a gente tem eventos de janela, que está vinculado à janela do navegador que você está utilizando para navegar no site da aplicação. Então, o onload é quando o site todo, os elementos, os textos, as imagens, os campos, os formulários são carregados pelo navegador. Aí, então, depois esse método é executado. A hora que terminou de carregar tudo, esse método é executado. A gente utiliza muito isso e a gente vai ver nas próximas aulas mais à frente, ok? O onResize é muito pouco utilizado, mas é quando você reduz o tamanho da janela do navegador, ok? E aí a gente tem os eventos de formulário, que são especificamente para formulários, ok? Então a gente tem o onFocus, que é quando, por exemplo, você tem 2 campos. Ali naquela nossa aplicação a gente tem 3 campos. A gente tem o campo nome do produto, quantidade do produto e valor do produto. Então quando você clica sobre o campo nome do produto para você começar a digitar, o onFocus é acionado. Ele acontece, esse evento.
ok? O onBlur é o contrário, é quando você sai do campo, você troca de campo, você sai do campo descrição do produto e vai para a quantidade do produto. O onChange é quando, por exemplo, você tinha digitado um valor Guaraná. Aí agora você troca o valor Guaraná por Coca-Cola. Então você trocou, você alterou o valor que estava naquele campo. Então o onChange acontece. E o onSubmit é um evento muito comum e ele já está acontecendo, daqui a pouco eu vou até mostrar para vocês, que é quando você clica no botão Submit e aí ele manda essas informações para o back-end, ok? A gente vai falar muito sobre isso. Então, esses são os principais eventos, ok? Por que que eu apenas passei informativo para vocês, né? O primeiro ponto é para que você conheça mais os eventos, mas o que eu queria falar para você é o seguinte, a gente vai focar no nosso estudo de caso em apenas alguns eventos, que é o onClick, ou seja, quando a pessoa clicar sobre elementos, e o onSubmit, porque a gente está manipulando um formulário com 3 informações. Tá? Então, a nossa aplicação vai estar focado somente nesses 2 métodos, ok? Mas você pode explorar mais esses métodos no conteúdo que a gente tem na nossa unidade, né, da unidade 2, que ali a gente aborda vários exemplos com todos esses eventos, ok? Bom, então bora lá, né? Vamos colocar a mão na massa. Bom, pessoal, então agora, como a gente já comentou que a gente vai trabalhar com os 2 eventos de onClick e onSubmit, vamos começar com o onClick, né? Que na verdade nós já começamos trabalhando com o onClick da forma inline, ou seja, quando eu vinculo o código que eu quero que seja executado ao evento do clique deste meu botão, por exemplo, validar informação. Pessoal, o evento, ele acontece em todos os elementos, ok? Ele pode acontecer num botão, ele pode acontecer em um campo do formulário, ele pode acontecer, por exemplo, quando eu clicar sobre esse H1. Ele pode acontecer quando eu clicar sobre essa coluna de uma tabela. Ele pode acontecer quando eu clico sobre uma imagem. Então, ou seja, qualquer elemento, a gente costuma falar o seguinte, qualquer elemento dispara o evento. De clique, de mouse, só o de teclado que é muito específico a campos de um formulário, tá ok? Beleza, então pessoal, aqui a gente já começou a manipular as informações através do evento onClick. Então a gente pegou o evento do clique que já existe e falou para ele, olha, quando esse evento acontecer, executa esse bloco de código para mim, né? Que a gente deu um nome de exibir informação. Então essa forma é uma forma que a gente chama de inline. Ok? Bom, já comentei com vocês no vídeo anterior que essa não é a melhor prática de programação, que a melhor prática de programação é quando a gente manipula esse evento em um arquivo externo, tá? Vamos fazer isso? Vamos começar com o pé direito? Vamos começar com as melhores práticas? Então vamos lá. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou excluir esse evento e essa chamada dessa função daqui, para a gente poder, vou deixar o botão limpo, né? Então não vou programar mais dentro da tag do botão, para a gente poder fazer isso em um arquivo externo, certo? Bom, vamos lá pessoal, questão de lógica agora. Qual que é o passo a passo quando eu preciso vincular alguma coisa a um elemento de um formulário? Primeiro, eu preciso capturar esse elemento, ok? Então, da mesma forma que eu capturei o input, eu vou capturar também esse botão, tá? Então, primeiro passo, identificar o botão. Eu vou colocar aqui um identificador para ele, ID, botão, tracinho, aquele underline, né? Validar. Ok? Então, eu identifiquei esse cara. A partir do momento que eu identifico esse botão, esse elemento, então eu consigo recuperar ele por aqui, como eu fiz com a variável produto. Ok? Agora, eu vou recuperar esse botão. Então, eu vou acessar o documento, document, que é todo o meu documento, tudo essas tags está guardado dentro desse objeto aqui na memória. Tá? Document.getElement by ID, e entre aspas eu coloco o ID que eu identifiquei esse botão. Então, o botão validar. Ok? Então, entre aspas eu coloco. Beleza. Agora, aqui dentro do meu arquivo externo do JavaScript, eu estou capturando esse botão, ok?
Depois que eu capturo ele, eu vou armazenar ele em algum lugar para que eu possa manipular esse cara. Então eu vou criar uma variável let, eu vou pôr aqui, ó, btn underline validar igual a esse campo que eu capturei. Ou seja, né, pega o conteúdo, né, pega esse campo, pega esse botão, esse elemento do formulário que eu peguei e atribui, guarda dentro dessa variável btn validar. Beleza, agora capturei o elemento botão, agora é só manipular, ok? Bom, estou salvando aqui, né? Salvei o arquivo script.js, apertando Ctrl S e salvei também aqui o arquivo index.html, apertando, né? Segurando a tecla Ctrl e apertando S. Agora, eu tenho esse bloco de código que foi armazenado na memória, né? Que eu quero que ele seja executado quando eu clicar no botão validar informações, ok? Bom, se eu então capturei esse elemento, tenho ele agora aqui inteirinho armazenado dentro da minha variável. Vamos ver se ele está armazenado mesmo? Então aqui nesse console log, ao invés de eu mostrar a variável produto, eu quero que exiba o conteúdo que está salvo dentro do btn validar. Ok? Vou apertar o Ctrl S para salvar. Vou abrir aqui o console, né? Lembrando que eu posso abrir o console por aqui, mais ferramentas desenvolvedor, ou eu posso clicar com o botão direito em qualquer parte da página, selecionar a opção inspecionar, e aí aqui eu tenho a guia console. Olha lá, ó, já executou o meu código JavaScript e olha o conteúdo que a gente armazenou dentro aqui, ó, da variável btn validar, certo? É exatamente o elemento HTML que a gente programou aqui dentro do nosso arquivo, lá, ó. Exatamente, button ID, botão validar, validar informação, /button. Então a gente olha aqui, ó lá, button ID, botão validar, validar informação, /button. Exatamente o elemento. Então, se agora eu tenho o elemento aqui, é só eu manipular o evento. Então vamos lá, na sequência. Quando o navegador executar esse código, o que ele vai fazer? Ele vai capturar os elementos que eu quero e armazenar dentro das variáveis, né? Ele vai mostrar o conteúdo do botão no console, naquela saída. Ele vai criar esse código, né? Esse bloquinho de código aqui, ele vai criar ele, colocar ele na memória para que ele fique pronto para ser executado. E aí, se eu quiser executar esse bloco de código, eu tenho que chamar o nome que eu dei para ele, que é através da criação da função. Então, se eu já tenho a função carregada na memória, é só eu vincular essa função ao botão, ok? Então, eu tenho aqui o botão, então, btn, underline, validar, ponto. Se eu tenho o elemento inteiro, então eu tenho também aqui, ó, o evento onClick, tá? E aí eu tenho que vincular essa função aqui, ó, exibe função, ou seja, eu estou atribuindo, né, vinculando, ou seja, quando eu clicar naquele botão, ele vai fazer o quê? Executar esse bloco de código, que eu dei um nome para esse bloco de exibe informação. Então ele vai executar o if, validando o campo produto, se foi digitado ou não. Ok? Beleza, vamos testar? Para ver se isso está acontecendo. Vou atualizar. Opa! Por que ele já executou a função antes da tela ser criada? Tá? Veja que agora, ó, a tela foi criada. Se eu clicar aqui, ué, por que não está executando a função? Perceberam que aconteceu uma coisa estranha? Ó, de novo, vou carregar aqui a página. Quando eu atualizar a página, ela vai ser carregada novamente. E aí ele já executou essa função. Ok? E, beleza, eu dou um ok então. Quando eu clico nesse botão, ele perdeu o vínculo. Ele não está acontecendo nada. Por quê? Porque não é dessa forma aqui, pessoal, que a gente vincula a função no JavaScript, tá? Na forma externa. Por quê? Porque quando o navegador está processando nosso código JavaScript, que ele armazena isso aqui na memória, e a hora que ele vincula dessa forma aqui a função, quer dizer o seguinte, ele está entendendo que, opa, ele está chamando o código aqui, ele está mandando eu executar esse código. Então ele executa o código primeiro,
e tenta depois guardar, né, vincular o botão. Só que ele já executou, ou seja, o JavaScript se perde nesse momento. Ele não consegue fazer esse vínculo que a gente quer que ele faça, ok? Então, veja que apesar que a gente consiga acessar o elemento, acessar o evento, né, através do atributo da propriedade desse meu botão, desse meu elemento HTML botão, eu não consigo adicionar essa informação, esse código, vincular aquele bloco de código para ser executado dessa forma. Eu tenho que usar um escutador de evento, um listener, tá ok? E aí como que a gente faz isso? Eu vou te falar, mas no próximo vídeo, tá ok? Então, aqui a gente viu a parte mais básica, que é a hora que a gente começa a separar a lógica, o JavaScript do nosso HTML, só que a gente viu que não deu muito certo e que para que isso funcione normalmente, a gente tem que usar um manipulador de evento, um escutador de evento, um listener. E isso eu vou falar para vocês no próximo vídeo, ok? Te espero lá.